Tem certo tipo de coisa que a gente não fala para um paciente que tem depressão. Vou dar alguns exemplos aqui. Você tem que se amar mais, você tem que se cuidar mais, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico, tem que se dar mais valor. Cara, adianta eu chegar para um paciente que tem depressão, é depressão de verdade, eu não estou falando uma pessoa que só está para baixo, que está tendo uma tristeza. É um paciente depressivo de verdade. Adianta eu chegar e falar isso? Você acha que o paciente não sabe que ele tem que se amar mais, que ele tem que se dar mais valor, que ele tem que cuidar mais da saúde dele? Agora, possíveis consequências de falar isso para um paciente. Eu, como profissional da saúde, o paciente está na minha frente no consultório. Eu chego para ele e começo a falar: faz isso, isso e aquilo, depois isso, isso e aquilo. Você tem a tarefa tal para me entregar semana que vem. Cara, uma pessoa que tem depressão, ela não vai conseguir fazer essas coisas. Por quê? Porque ela está doente. Não dá para eu esperar de uma pessoa doente que ela se comporte da mesma forma de uma pessoa saudável. Ela simplesmente está sendo como ela pode ser. Ela não consegue ser nada além daquilo que ela é naquele momento. Então não adianta eu ficar passando um monte de coisa para o paciente fazer. O paciente não tem condições de fazer aquilo no momento. Só dele estar falando comigo, só dele estar conseguindo fazer uma associação livre, que pode até parecer simples, mas para um paciente que tem depressão, já é assim, é um lucro danado. Só do paciente estar falando, entendeu? Então, vale muito mais a pena eu fazer um acolhimento e escutar o paciente, ouvir o que ele tem a dizer, do que ficar mandando ele fazer um monte de coisa que ele não vai conseguir fazer. E assim, é capaz do paciente, após não conseguir fazer as milhares de tarefas, é capaz dele começar a se sentir culpado, capaz de começar a se sentir mais para baixo ainda, é capaz de piorar a situação ao invés de ajudar. Tá aí também um perigo que muitas pessoas nem pensam na existência, né? Que é o perigo de ficar dando conselho para todo mundo. Se você é uma pessoa leiga e você vai ficar dando pitaco na vida de alguém que tem depressão, você não tem ideia do caos que você pode provocar na vida dessa pessoa. Tem aquela brincadeira, né? Ah, já que não dá para ajudar, eu vou atrapalhar. E é isso que acontece na maior parte das vezes. Então, a pessoa já chega no consultório depois de ter ouvido: depressão é falta de fé, depressão é falta de Deus no coração. Você imagina uma pessoa que está doente, ouvir que ela está doente porque ela não tem fé o suficiente, porque ela não vai na igreja o suficiente, ou ficou em depressão por causa de não sei o quê, ou por causa de karma de vidas passadas, por isso que agora ela vai ter que passar por isso. Você imagina como deve doer para uma pessoa ouvir um negócio desse? Porque tem gente que depois de ouvir isso milhares de vezes, centenas de vezes, passa a acreditar que ela está doente por causa disso. A pessoa passa a acreditar que ela está em depressão porque ela não tem fé o suficiente. Uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. E tem certas comunidades, tem certas pessoas que ficam massificando esse discurso para as pessoas que estão doentes. Então, isso acontece muito por causa da banalização da depressão. As pessoas acham que depressão é simplesmente estar triste. Não é. Tem gente que tem depressão e nem tristeza mais a pessoa sente. Então, depressão não é simplesmente estar triste. Então, não confundam a depressão com uma tristeza comum, como um alto e baixo da vida, porque não é. Vamos concluir aqui então. Uma pessoa que tem depressão vai precisar passar por um processo de reforma íntima muito grande, que talvez dure uma vida inteira. Então você que acredita naquele mito que tudo é fácil, rápido e acessível, você vai virar comprador de curso na internet e vai ficar transtornado o resto da sua vida. Para de acreditar que existe fórmula mágica, ainda mais para problemas tão complexos como é o caso
da depressão. Então, a pessoa vai precisar passar por esse processo de reforma íntima. Para isso, para a pessoa ir se reformando intimamente, para a pessoa dar novos significados para a vida dela, passar por um processo de ressignificação. Espera aí que eu vou acender a luz aqui, espera aí. Acendi a luz aqui, já atrapalhei o vídeo, vamos lá. Para a pessoa passar pelo processo de ressignificação, ela vai precisar olhar para ela vai precisar se escutar, ela vai precisar mergulhar dentro dela mesma. Tá entendendo? E aí entra outra coisa muito importante, os medicamentos. É muito importante que o paciente que tem depressão de verdade tome os medicamentos receitados pelo médico. Porque às vezes é o medicamento que vai dar essa força para ela de ir se tratar com um psicólogo, fazer um processo de psicoterapia, fazer uma investigação profunda dela mesma. Tá entendendo o negócio? Então é muito importante, não tenham medo disso. O que não pode acontecer é a pessoa passar a ter uma relação disfuncional com o medicamento. Por exemplo, abuso das drogas. Às vezes o médico receita uma coisa, a pessoa vai lá e utiliza uma dosagem muito maior. O que não pode acontecer também é a pessoa estar tão dopada de medicamento a ponto de ficar completamente alheia à realidade e a ponto dela não conseguir olhar para ela mesma. Porque só o medicamento não vai resolver questões psicológicas. Só o medicamento não vai resolver questões mal resolvidas que só a pessoa pode resolver e que ela precisa olhar para ela mesma para conseguir resolver. E tem tratamento, gente. Para depressão tem tratamento. Só que o tratamento não é ficar dando pitaco na vida dos outros. Porque para dar pitaco, para ficar dando palpite na vida alheia, a gente não precisa estudar e nem viver a vida que a pessoa está vivendo. Então para de ficar falando aí que depressão é falta de fé e sei lá mais o quê. Mas então é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Parem de ficar dando pitaco na vida alheia. Não adianta ficar mandando a pessoa que tem depressão fazer esse tanto de coisa que eu já falei no início do vídeo. É capaz de você piorar ainda mais a situação. Então para com esse negócio. Acolha a pessoa, encaminhe para um tratamento, encaminhe para um profissional da saúde. Beleza? E gostou do vídeo? Fez sentido aí para você? Me siga, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário para a gente impulsionar esse vídeo aqui. E eu espero de verdade que a minha ideia seja disseminada, seja espalhada aí pela internet para mais pessoas terem acesso a essas informações que pelo menos eu considero extremamente relevantes. Um abraço, até o próximo vídeo.